Amém e amém. Meus queridos, hoje nós teremos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor por intermédio do presbítero Jânio. E como a ansiedade tem tomado conta da nossa vida, como a ansiedade tenta sempre romper a porta do nosso coração. E hoje nós vamos aprender como andar, viver, confiando no Pai e livres da ansiedade. Bom, Jânio, vem cá, vamos orar. Confiando no Pai e livres da ansiedade. Que a palavra do Senhor possa te ajudar a uma vida assim. Deus, nós te louvamos, Pai. Te rendemos graças pela Tua palavra que nós podemos ouvir, ler constantemente. E louvo, Pai Santo, hoje pelo ministério do irmão Jânio, que pode pastorear, Pai Santo, a nós com a Tua palavra. E que ela, Pai, que é poderosa, viva, eficaz, possa cumprir o Teu propósito nas nossas vidas hoje. Assim eu te suplico, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe pastor Paulo, Deus abençoe todo o ministério de louvor que glorificou o Senhor nesta noite com essas belas canções. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, você que está aí na sua casa, nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. E nesta noite nós vamos meditar na palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. E nós vamos ler dos versículos 25 a 34. Abra sua Bíblia, me acompanhe aí na exposição das Escrituras. Não feche a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a exposição do texto. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Vamos ler então a palavra de Deus. Mateus 6, 25 a 34. Está escrito: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Nós já oramos, já pedimos a iluminação do Espírito Santo nas nossas mentes, já pedimos o Espírito Santo para aquecer os nossos corações, para nós entendermos a verdade desta palavra e também a praticarmos essa verdade no nosso dia a dia. Meus amados, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é aceitar que Deus está no controle de tudo. Mas como assim? Como Deus está no controle de tudo? Deus está no controle de todas as coisas. E fica mais difícil ainda para nós aceitarmos esse ato da soberania de Deus quando nós estamos em meio ao caos, quando nós estamos em meio à angústia. Quantas pessoas hoje estão angustiadas, estão com o coração ferido, com o coração cortado de dor,
por causa da perda de entes queridos. Quando as pessoas estão... É muito mais difícil ainda quando nós estamos enfrentando doenças. Muitas pessoas estão doentes. Quando nós estamos no meio de intensa dor, quando nós estamos no meio de uma pandemia. Nos nossos dias atuais, nós estamos numa pandemia que assola o mundo inteiro. Então, é muito difícil para nós, seres humanos, admitirmos que, mesmo no meio dessa intensa dor que muitas pessoas têm sofrido, mesmo no meio dessa pandemia que assola o mundo, Deus está no controle. A extensão da soberania de Deus pode ser esmagadora para você que está me ouvindo nessa noite. Você pode até questionar, mas como? Deus está no controle? Porque também é para mim. Eu também sou um ser humano como você, e para mim entender essa soberania de Deus muitas vezes é algo que vai que confronta a minha própria natureza. E quando nós somos confrontados com essa verdade, nós temos que tomar uma decisão. Como nós somos chamados por Deus, nós somos cristãos, nós cremos em Cristo. Se nós cremos nisso, nós somos chamados a tomar uma decisão. Ou nós nos afastamos das nossas objeções e nos prostramos diante de Deus e louvamos o nome do Senhor pela sua graça maravilhosa e nos curvamos em submissão alegre à soberania de Deus. Essa é a opção correta. Ou então nós endurecemos a nossa cerviz e resistimos a Ele. Muitos de nós, até cristãos mesmo, que entendem o Evangelho, são chamados pela fé, para viver a fé, muitas vezes diante das dificuldades intensas da vida, nós nos portamos na segunda opção. Nós endurecemos o nosso coração e sofremos muito até entender, ou até aceitar. Muitas vezes a gente não entende, mas até aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, nessa noite, eu quero convidar você a se curvar, a se render, a louvar o nome do Senhor e a se render humildemente na presença dEle, se submeter à vontade dEle, porque é melhor. Jó questionou muitas e muitas vezes a Deus. Deus não deu respostas para Jó, mas Deus trouxe restauração para a vida de Jó. Deus trouxe vida nova para Jó. E nós muitas vezes Deus não vai explicar porque as coisas estão acontecendo, mas Ele vai cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Então, meus amados, o contexto desta passagem que nós lemos faz parte do Sermão do Monte. Neste sermão, Jesus confronta a falsa religião dos escribas e dos fariseus com os princípios da fé verdadeira. Jesus apresenta os princípios da fé verdadeira, confrontando a maneira equivocada e errada dos escribas e fariseus pensarem em servir a Deus. O ponto principal questionado por Jesus na vida dos religiosos da época, dos escribas e dos fariseus, era a hipocrisia, pois aqueles religiosos tinham por objetivo a sua autoglorificação e não a glória de Deus. Eles oravam em pé nas esquinas, eles sentavam nos primeiros bancos das sinagogas, eles queriam ser vistos e louvados pelos homens. Nesse capítulo 6 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 18, Jesus fala do relacionamento do homem com Deus, do relacionamento do ser humano com Deus. Qual é o tipo de relacionamento correto do homem com Deus que agrada a Deus? Jesus fala, por exemplo, no tocante à esmola, Jesus fala no tocante à oração, Jesus fala no tocante ao jejum, Jesus fala no tocante ao perdão. Então, a forma de relação do homem com Deus que agrada a Deus, a forma correta do homem se relacionar com Deus. E dos versículos 18 a 34, 19 a 34, Jesus fala da relação do homem com as coisas. E é justamente
essa relação do homem com as coisas, com os bens materiais, com as suas necessidades básicas, que pode trazer ansiedade aos nossos corações. Então Jesus, orientando os seus discípulos naqueles dias, e agora orientando a todos nós que estamos aqui também, ele fala que nós não devemos estar ansiosos por nada nesta vida. Sendo assim, meus amados, nesta breve exposição, nós iremos abordar como nós cristãos devemos nos relacionar com as necessidades e situações que nós enfrentamos todos os dias em nossas vidas. Pois a preocupação com as coisas materiais pode gerar a ansiedade no nosso coração. E ser ansioso é ter a mente dividida em duas direções. E isso mina as nossas forças. Eu quero expor esses versículos em 2 pontos. O primeiro ponto que Jesus fala aos seus discípulos é que nós não devemos viver ansiosos pela nossa vida. Nós não devemos viver ansiosos pela nossa vida. Dos versículos 25 a 32 e o versículo 34. Não devemos viver ansiosos pela nossa vida. E por que nós não devemos viver ansiosos pela nossa vida? Primeira coisa, porque é um mandamento de Cristo. Não andar ansioso pela nossa vida não é um pedido gentil de Cristo para nós. Não é uma opção que o Senhor nos dá. Se você puder, se você quiser, escolha não viver ansioso. Mesmo sabendo da nossa natureza caída no pecado, o pecado nos desequilibrou, o pecado nos leva a buscar satisfação nas coisas, ao invés de buscar satisfação em Deus. Mesmo sabendo disso, Jesus nos ordena: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então, não andar ansioso trata-se de uma ordem de Deus, uma ordem do Senhor Jesus Cristo para nós. Deus sabe que a ansiedade é prejudicial à nossa vida, que a ansiedade mina as nossas forças, que a ansiedade esgota os nossos recursos. Então, Ele ordena para nós não andarmos ansiosos. Jesus, então, aqui nessa passagem, meus irmãos, nós podemos entender que Ele está argumentando com a minha alma, argumentando com a sua alma, você que está nos ouvindo nesta noite. Ele está nos ordenando a não vivermos ansiosos pela nossa vida. Qual que seria o problema da ansiedade? Ela produz uma corrida que nos cega e nos leva à insensibilidade. Quando nós estamos ansiosos, muitas vezes nós nos tornamos insensíveis. Nos tornamos insensíveis. Na relação com as pessoas, nos levam à concentração idólatra em nós mesmos. Uma atitude de apego e ganância em relação ao reino de Deus produz uma fidelidade dividida. Em relação às pessoas com quem nós convivemos, nos leva a idolatrar nós mesmos, a pensar que o nosso sofrimento é mais importante do que o sofrimento dos outros, que a nossa dor ela é mais intensa do que a dor dos outros. Isso em relação às pessoas. Em relação a Deus, a ansiedade nos leva a uma fidelidade dividida. Então nós não estamos falando de cristãos que não conseguem crer na providência de Deus porque estão idolatrando a sua dor. O texto fala de uma ansiedade direcionada. Direcionada ao quê? À comida, à bebida, ao vestuário, à segurança futura. E nós precisamos crer nesse mandamento e pregar diariamente essa mensagem para a nossa alma. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pela comida, nem pelo vestuário, nem pela bebida e nem pela segurança futura. Nem pela segurança futura. Então nós não devemos viver ansiosos porque é um mandamento do Senhor. Outra coisa, não devemos viver ansiosos pela nossa vida porque a vida é mais importante do que a comida e a bebida e a roupa. A vida tem mais importância.
Jesus fala para os seus discípulos: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A vida não se resume tão somente na satisfação das nossas necessidades, com comida, bebida e vestes. Nós temos necessidades, meus amados, mais profundas. Nós temos necessidades espirituais que precisam ser satisfeitas, pois temos uma alma que continuará a existir mesmo depois da nossa morte. Depois da nossa morte, nós não vamos precisar mais de comida, nem de bebida e nem de vestes, mas nós vamos continuar precisando do Senhor Jesus. Então nós precisamos satisfazer a nossa alma com o único que pode, de fato, nos trazer plena satisfação, com Cristo. Nós não devemos viver ansiosos pela nossa vida, meus amados, porque o Pai cuida da sua criação e nós, apesar do pecado que nos corrompeu, nós temos maior valor para Deus do que a criação inteira. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Jesus fala: observai as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Aleluia! Contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as vestes, que as aves? Eu imagino ouvindo o mestre direcionando essas palavras para aqueles homens, para Pedro, para João, para Tomé, para Judas, para o outro Judas. Palavras admoestando aqueles homens a observarem as aves do céu, a aprenderem com as aves do céu que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, Pedro, Tomé, João, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. O vosso Pai Celeste cuida delas. E vocês valem muito mais que elas. Então deixem de se preocupar e creiam na providência do Pai. Os passarinhos aqui dão uma lição aos homens. Jesus usa os pássaros para dar uma lição nos homens. Aqueles pássaros, quando Jesus diz assim que eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, está dizendo que o Pai é a garantia deles e que o Pai possibilita a vida deles. É o Pai que mantém aqueles pássaros, é o Pai que cuida deles. Aqui é importante nós falarmos que nós não estamos fazendo uma defesa para nós não sermos previdentes e sermos preguiçosos. Jesus não está mandando ninguém ser preguiçoso e irresponsável. Até porque os pássaros, apesar de não semearem, colherem, nem ajuntarem celeiros, os pássaros trabalham. Os pássaros, eles não ficam pousados numa árvore esperando a comida cair na boca deles. Eles vão em busca das sementes, dos insetos. Quando um pássaro fêmea está com filhotes, ele vai em busca da alimentação e regurgita no bico dos seus filhotes. Eles vão em busca da comida, mas esta comida, esse sustento que eles encontram na natureza, é providência do Pai. Então, nós aprendemos que nós não devemos ser pessoas irresponsáveis no tocante à economia, por exemplo. Nós não devemos gastar todos os nossos recursos de maneira insensata, de maneira irresponsável. Nós temos que, na medida do possível, ter uma reserva para atender às nossas necessidades nos momentos oportunos. Nós temos que ser previdentes em relação à nossa saúde. Temos que procurar os médicos regularmente, procurar um dentista para cuidar dos dentes, etc. Nós não estamos aqui dizendo para nós sermos desleixados, preguiçosos e não previdentes. Mas está dizendo para nós não colocarmos a nossa esperança nessas coisas.
para nós, apesar de fazer tudo isso, a nossa esperança final está no cuidado do Senhor. Acreditar que é o Senhor quem nos dá condições de ir ao médico, que é o Senhor que nos dá o nosso salário para que nós possamos economizar uma parte. É Ele que está no comando, é Ele que cuida de nós, assim como Ele cuida das aves dos céus. Nós não devemos viver ansiosos pela nossa vida, meus irmãos, porque a ansiedade é inútil e não muda nada. Aí no versículo 27, Jesus Cristo falou para os seus discípulos: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade é inútil e não serve para nada. Não pode acrescentar nada. Ela não muda nada. Se você ficar muito ansioso ou pouco ansioso, não vai mudar nada. O que pode acontecer é piorar a sua saúde. Eu não estou dizendo aqui, meus amados, que há um tipo de ansiedade que ela precisa de um tratamento clínico, precisa de um médico. Mas a maioria da ansiedade que nos assola é essa ansiedade da qual estou falando nesta noite. É a falta de nós focarmos os nossos olhos no cuidado amoroso do Pai e fortalecermos dele a nossa fé. Porque a ansiedade não ajuda em nada. A ansiedade é como um parasita que suga as nossas forças, que mina as nossas forças, que sufoca o nosso coração, nos leva a desacreditar no cuidado do Senhor. A ansiedade escraviza. A liberdade dessa escravidão da ansiedade é que nós podemos viver na perspectiva daquele que cuida das aves dos céus. Se nós vivermos na perspectiva do reino dele, nós não vamos ser atormentados. A ansiedade pode até vir à nossa mente, mas nós vamos lembrar que nós temos que focar os nossos olhos no Senhor novamente e vamos nos voltar para Ele. Não devemos viver em ansiedade, meus irmãos, porque Deus, o Deus que veste os lírios e as ervas do campo com muita beleza, apesar de sua vida rápida, também cuida de nós. Versículos 28 e 29. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O Pai, com certeza, cuidará de nós que somos eternos. Cuidará de nós que não somos efêmeros, nós somos eternos. A nossa alma é eterna. A nossa alma, quando a morte física chega, ela vai para os braços do Pai. Então, Ele cuida de nós que somos eternos. Os lírios do campo tinham uma rara beleza, uma beleza assim esplêndida, mas eles estavam lindos na tarde anterior e no dia seguinte, quando o sol nascia, quando o sol ficava forte, aqueles lírios secavam e eram pegos e lançados no fogo e serviam de lenha, porque eles tinham uma vida muito rápida. E o Pai cuida desses lírios que têm a vida rápida, a vida efêmera, a vida passageira. E se o Pai cuida desses lírios que têm vida rápida e passageira, o Pai também cuidará de nós, meu irmão. Minha irmã, você que está passando por lutas, por tribulações, Deus cuidará de você. Não devemos viver ansiosos pela nossa vida, porque a ansiedade é um sinal de falta de fé. No versículo 30, Jesus fala assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A ansiedade é sinal de falta de fé. Quando nós ficamos ansiosos, nós demonstramos uma fé imatura e infantil. Nós não confiamos no cuidado amoroso do Pai. Nós deixamos de cuidar, de crer, de confiar no cuidado amoroso do Pai. Não devemos viver ansiosos pela nossa vida,
Porque a ansiedade é uma atitude de incrédulos. Nos versículos 31 e 32, Jesus falou: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Quem são os gentios? São os incrédulos. São aqueles que não creem em Deus. São aqueles que vivem como se Deus não existisse. São aqueles que não estão preocupados em viver conforme a vontade de Deus. Então eles vivem preocupados com a comida, com a bebida, com as vestes. Eles não se preocupam em agradar ao Senhor, em servir a Deus no seu reino. Nós não devemos viver como incrédulos, mas confiantes na providência do Pai. Não devemos viver ansiosos pela nossa vida, porque o Pai sabe todas as nossas necessidades. Aí na parte B do versículo 32, Jesus falou, e todas estas coisas, 32, desculpa, porque o Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Nós temos que apresentar ao Senhor as nossas demandas, as nossas necessidades, mas podemos confiar que Ele já sabe de todas as nossas necessidades de fato. Portanto, nós devemos crer que o Pai é onisciente e provedor. A sua capacidade de suprir nossas necessidades é ilimitada. Os recursos de Deus são ilimitados. E o seu amor por nós, os seus filhos, ele é infinito, incondicional e eterno. O Senhor cuida de nós. E para encerrar esse ponto 1, não devemos viver ansiosos pela nossa vida, porque a ansiedade é a antecipação do sofrimento. A ansiedade é a antecipação do sofrimento. No versículo 34, Jesus falou: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quantos de nós não vivemos atormentados com medo do dia de amanhã? Com medo do nosso futuro? Com medo da nossa nação? O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer conosco? As pessoas estão atordoadas. Nós estamos no meio de um turbilhão de informações. As mídias sociais funcionam como se fosse uma metralhadora com informações no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, na internet, na televisão. Então, a notícia das mortes, dos contaminados, da Covid-19, por exemplo, chegam com muita velocidade até as nossas casas, até os nossos ouvidos, até o nosso coração. E muitas pessoas estão atordoadas. Elas estão preocupadas: o que vai acontecer comigo? Meus irmãos, nessa pandemia, muitos vão morrer. Deus vai recolher muitas pessoas nessa pandemia. Nós estamos vendo isso. Mas se você que está me ouvindo, não tema pelo seu futuro. Creia na providência do Senhor. Creia no cuidado do Senhor, porque o Senhor, Jesus Cristo, é a nossa esperança, não somente aqui. Ele é a nossa esperança aqui na vida, na morte e na eternidade. A morte para o cristão é apenas uma promoção. Ele sai daqui e vai para os braços do Pai. Lá Ele continuará cuidando de você. Lá você continuará com Ele. Então não fique atormentado pelo seu futuro, pelo dia de amanhã. Jesus fala que cada dia tem os seus próprios problemas. Se concentre, meu amado irmão, nos problemas de hoje, focando na graça do Senhor. Muitos dos problemas que nós andamos preocupados aí, nem se concretizarão em nossa vida. Muitos deles não vão se concretizar em nossas vidas. Isso é provado pela estatística.
Os especialistas dizem que 70% das nossas preocupações não vão se concretizar. Não vão se concretizar. Então nós sofremos por antecedência. Nós sofremos por antecedência e esse sofrimento mina as nossas forças. Em Lamentações 3, Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. Para cada dia tem uma dose certa de misericórdia para nós. Para cada dia há uma dose ideal e adequada de misericórdia de Deus para nós. A misericórdia para ontem não serve para hoje. Deus nos dá misericórdia a cada manhã. Ela se renova a cada manhã na minha vida e na sua vida, porque o Pai cuida de nós. Não precisamos sofrer por antecipação. O Pai que cuidou de você ontem está cuidando de você hoje. E se Ele te der vida até amanhã, vai cuidar de você até amanhã também. Não viva ansioso pelo dia de amanhã. Muitas pessoas vivem ansiosas por causa dos seus sonhos, vivem se afligindo por causa dos seus sonhos. Eu gostaria que você fizesse uma introspecção, que você olhasse para dentro do seu coração nesta noite, você vasculhasse no mais profundo do seu coração, se estes sonhos não são um ídolo no seu coração. Um ídolo que está te iludindo e está te levando a uma vida de ansiedade e de idolatria. Quantos de nós não temos sonhos, né? Eu acho que todo mundo tem sonhos. Eu tenho sonhos. Mas eu devo vasculhar o meu coração se esse sonho não está me trazendo um desassossego, uma ansiedade, uma preocupação exacerbada, a tal ponto de eu me esquecer de acreditar, de crer na providência do Senhor e começar a viver na direção desse próprio sonho do meu coração. Vasculhe o seu coração nesta noite. Segundo ponto, para nós encerrarmos a mensagem. Se no primeiro ponto não é para nós vivermos ansiosos por nada na nossa vida, qual que é a solução então para nós não vivermos ansiosos? Segundo ponto diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A solução para nós vivermos de maneira correta e sem aquela ansiedade doentia que estrangula as nossas almas e sufoca o nosso coração, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqueles que não conhecem a Cristo se caracterizam por sua busca por bens e prazeres terrenos por dois motivos. Ou por medo, para garantir a sua própria sobrevivência, ou por ganância, para ter mais e mais e mais e mais. Quem não conhece a Cristo está nessa dinâmica. Ele está buscando satisfazer a sua vida com bens e prazeres terrenos, ou por medo ou por ganância. Mas nós, os discípulos de Cristo, nós devemos priorizar o reino de Deus. Os discípulos de Cristo devem ter sua prioridade mais alta e seus melhores esforços investidos na busca do glorioso reino de Deus e na obediência à sua vontade, que é a sua justiça. Nós não podemos priorizar as coisas deste mundo. Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 20, versículo 21, Jesus fala assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Tem muitos de nós que entendemos o Evangelho, que fomos chamados para a salvação, chamados pela fé, e ainda estamos com o coração no mundo. Aí, meus amados, Deus manda uma pandemia dessa, para eu e você tirarmos o nosso coração do mundo. Não pense você que essa pandemia foi uma invenção humana.
Não pense você que foi um engenho lá da China, sei lá de onde foi, que inventou esse negócio e veio por acaso. Não, é juízo de Deus. Falando para mim e para você, tirar o nosso coração dos tesouros deste mundo e colocar o nosso coração no tesouro do céu. Deus está nos chamando ao arrependimento. Deus fez isso com Israel muitas e muitas vezes. Israel ficou 70 anos no exílio para se livrar do pecado da idolatria. Deus tem os seus meios de purificar o seu povo. O povo de Deus está com o coração dividido, então Deus manda o juízo sobre o povo de Deus. O povo de Deus tirar o coração dos tesouros da terra. Para o povo de Deus não ficar com os olhos desfocados. Para o povo de Deus priorizar o reino, obedecer a sua vontade, buscar a sua justiça. Os discípulos de Cristo devem confiar que o Pai proverá quanto às suas necessidades. E no meio do juízo de Deus que nós estamos vivendo, por exemplo, nós temos que confiar na providência do Senhor, temos que nos arrepender dos nossos pecados, nos voltar para o Senhor e deixar de confiar na força do nosso braço. Eu vejo muitas pessoas dizendo, culpando o presidente, culpando o prefeito, os governadores. Meus irmãos, a nossa esperança não está no presidente, a nossa esperança não está no prefeito, a nossa esperança não está nem na vacina. A nossa esperança está no Senhor, que criou os céus e a terra. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que vem o seu socorro. É dele que vem a solução para a tua vida. É dele que vem o afago para a tua alma. E o Senhor, a solução para a ansiedade, portanto, é nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É nós nos submetermos à sua vontade. E assim nós teremos nossas necessidades supridas pelo Pai Celeste. Pelo Pai Celeste. Jesus Cristo usa aqui essa expressão Pai Celeste. O Pai Celeste cuida das aves. O Pai Celeste veste os lírios do campo. Então o Pai Celeste cuidará de você. E se nós cremos que o Pai Celeste cuida de nós, vamos crer de todo o nosso coração no cuidado dEle. Vamos apresentar a Ele diariamente as nossas necessidades e confiar que Ele vai suprir as nossas necessidades conforme a sua vontade. Nós confiamos na providência do Pai Celeste. Vamos priorizar o seu reino. Vamos colocar o nosso coração no tesouro que está no céu. Vamos tirar o nosso coração dos tesouros desta terra. Nós confiamos na providência do Pai Celeste. Vamos então nos submeter à sua vontade. E vamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Que o Pai Celeste, por meio do seu Santo Espírito, continue falando ao seu coração através da sua palavra. Amém, meu irmão? Deus te abençoe.